Quando a família exigiu parte dos 30 milhões, o advogado mostrou a vingança que minha avó havia planejado. E naquele momento, enquanto via os rostos deles mudando de ganância para horror absoluto, eu entendi que ela sempre soube exatamente quem eram. Cada primo, cada tio, cada parente que tinha desaparecido quando ela mais precisou. Ela tinha visto tudo. E agora, mesmo depois de morta, ela ainda controlava o jogo. Porque quando você constrói um império do zero, você não deixa que abutres fiquem com ele. Você protege o que é seu, até do túmulo. Meu nome não importa. O que importa é que durante 23 anos eu fui o único que ficou. O único que visitava minha avó todo domingo, sem falta. O único que estava lá quando ela quebrou o quadril aos 82. O único que segurava a mão dela nas consultas médicas enquanto todos os outros estavam ocupados demais com suas vidas perfeitas. Minha avó tinha 7 filhos, 16 netos, 3 bisnetos. Mas quando ela estava sozinha naquele hospital, em uma quinta-feira chuvosa de julho, havia apenas eu e uma enfermeira cansada no corredor. Ela não era rica. Pelo menos não é o que todos pensavam. Minha avó era costureira. Morava em uma casa simples no bairro onde nasceu. Usava as mesmas roupas por anos. Recusava ajuda financeira. Todos achavam que ela era apenas uma velha teimosa, sem nada de valor. Meus tios pararam de ligar. Meus primos esqueceram que ela existia. Natal, aniversários, datas especiais, nada. Ela era invisível para eles. Até o dia em que morreu. Eu estava com ela, segurando sua mão quando ela fechou os olhos pela última vez. Ela apertou meus dedos e sussurrou algo sobre um envelope com o advogado. Eu não entendi direito na hora. Estava ocupado tentando não desmoronar. 3 dias depois, no velório, foi como se a família inteira tivesse ressuscitado. Tios que eu não via há 10 anos. Primos que mal lembravam meu nome. Todos vestidos de preto, todos com caras tristes, todos perguntando sobre testamento. Meu tio Fernando foi o primeiro. Me puxou de lado e falou baixo. Precisamos conversar sobre os bens da mãe. Precisamos organizar o inventário. Precisa ser justo com todos, você entende? Eu olhei para ele e pensei em todas as vezes que minha avó tinha ligado para ele pedindo ajuda e ele estava ocupado. Em todas as festas de família que ele não apareceu. Em todos os anos que ele simplesmente não existiu para ela. E agora ele queria justiça. Justo. A reunião foi marcada para uma semana depois no escritório do advogado. Um lugar pequeno no centro, com móveis velhos e cheiro de papel antigo. Quando cheguei, a sala estava lotada. Todos estavam lá. Meus 7 tios, a maioria dos primos, até parentes distantes que eu nem conhecia direito. Todos sentados, todos ansiosos, todos com aquele brilho nos olhos que só aparece quando o dinheiro está envolvido. O advogado era um homem de 60 e poucos anos, cabelo grisalho, óculos de armação fina. Ele me cumprimentou com um aperto de mão firme e um olhar que dizia que ele sabia exatamente o que estava prestes a acontecer. Começou com formalidades. Agradeceu a presença de todos, lamentou a perda. Falou sobre minha avó como se a conhecesse pessoalmente, o que era estranho porque ninguém ali parecia realmente conhecê-la. Então, ele abriu uma pasta marrom e tirou alguns documentos. O testamento, ele disse. A última vontade dela. A sala ficou em silêncio absoluto. Você podia ouvir a respiração de cada pessoa. Então ele começou a ler. E foi quando tudo mudou. Minha avó não era uma costureira simples. Ela era. Mas ela também era outras coisas. Durante 40 anos, ela tinha comprado imóveis. Pequenos apartamentos, terrenos baratos em áreas que ninguém queria, casas velhas que ela reformava e alugava. Ela fazia tudo sozinha. Economizava cada centavo, investia cada real, nunca contou para ninguém. E quando o advogado terminou de listar, o valor total era de 30 milhões de reais. A sala explodiu. Todos falando ao mesmo tempo. Todos querendo saber como dividir.
todos calculando mentalmente quanto ia para cada um. Meu tio Fernando se levantou. Bom, precisamos dividir isso de forma justa entre todos os filhos dela. 7 filhos, significa. Minha tia Clarice concordou. E os netos também têm direito. Ela era avó de todos. Mais vozes se juntaram. Todos queriam uma parte. Todos tinham argumentos. Todos achavam que mereciam. Foi quando o advogado levantou a mão pedindo silêncio. E foi quando ele disse a frase que mudou tudo. Antes de começarmos a discutir divisões, há uma cláusula específica no testamento que preciso ler. E enquanto ele tirava outro documento da pasta, eu vi algo no olhar dele. Algo que parecia satisfação. Como se ele tivesse esperado anos para fazer aquilo. Como se minha avó tivesse orquestrado cada segundo daquele momento, e eu percebi que estava prestes a testemunhar algo épico. Se você já foi esquecido pela família, se já foi o único que ficou quando todos sumiram, se inscreva neste canal. Aqui compartilhamos histórias de quem descobriu que lealdade tem valor. E às vezes, esse valor é exatamente 30 milhões de reais. O advogado ajustou os óculos e começou a ler com voz clara. Esta cláusula foi adicionada por solicitação expressa da senhora Maria Helena 3 anos antes de seu falecimento. Ela pediu que fosse lida na íntegra e na frente de toda a família. A sala ficou tensa. Todos olhavam para o documento como se fosse uma bomba prestes a explodir. E, de certa forma, era exatamente isso. Eu, Maria Helena Santos, de pleno juízo e consciência, declaro que durante os últimos 20 anos observei cuidadosamente o comportamento de meus filhos, netos e demais familiares. O advogado fez uma pausa. Observei quem apareceu nas datas difíceis, quem atendeu minhas ligações, quem me visitou quando eu estava doente, quem realmente se importou comigo enquanto eu ainda estava viva e não tinha valor financeiro aparente para oferecer. Minha tia Clarice começou a se mexer desconfortável na cadeira. Meu tio Roberto olhava para o chão. Outros trocavam olhares nervosos. O advogado continuou. Durante esses 20 anos, mantive registros detalhados. Datas de visitas, ligações telefônicas, presenças em aniversários e datas comemorativas. Momentos em que pedi ajuda e fui ignorada. Momentos em que ofereci ajuda e fui recusada porque minha ajuda não tinha valor suficiente. Eu sabia o que vinha. Podia sentir, mas não imaginava da extensão. Nenhum de nós imaginava. Minha avó tinha sido sistemática, metodológica. Como uma executiva planejando uma aquisição hostil, ela tinha documentado tudo. Cada ausência, cada desculpa, cada vez que alguém estava ocupado demais para ela. Descobri, o advogado lia, que construía um patrimônio considerável através de trabalho, economia e investimentos inteligentes. Este patrimônio foi acumulado sem a ajuda de qualquer familiar. Foi construído enquanto eu era ignorada, esquecida e tratada como irrelevante. Portanto, é meu direito decidir o destino desses bens segundo meus próprios critérios de justiça e lealdade. Meu tio Fernando se inclinou para a frente. Aonde ela quer chegar com isso, ele sussurrou alto demais. O advogado não respondeu, apenas continuou lendo. Dos meus 7 filhos, apenas 2 me visitaram mais de 5 vezes nos últimos 10 anos. Dos meus 16 netos, apenas 1 esteve presente de forma consistente. Apenas 1 estava comigo no hospital. Apenas 1 segurou minha mão quando tive medo. Apenas 1 me tratou como um ser humano e não como uma obrigação inconveniente. A sala estava em silêncio absoluto agora. Todos sabiam para onde aquilo ia. Todos podiam sentir o chão sumindo debaixo dos pés. Eu estava parado encostado na parede, observando. Parte de mim queria sair dali. Parte de mim sabia que precisava ficar. Que minha avó tinha planejado aquilo e eu devia a ela testemunhar até o fim. Portanto, o advogado continuou. Declaro que a totalidade dos meus bens, avaliados em aproximadamente 30 milhões de reais, será destinada integralmente ao meu neto,
Ele apontou para mim. A ele. O único que ficou. O único que se importou. O único que merece. A explosão foi instantânea. Meu tio Fernando bateu na mesa. Isso é absurdo. Ela não estava bem da cabeça. Minha tia Clarice começou a chorar, mas era choro de raiva, não de tristeza. Isso não pode ser legal. Vamos contestar. Outros gritavam ao mesmo tempo. Queriam cópias do testamento. Queriam advogados. Queriam segundas opiniões. Queriam qualquer coisa que mudasse aquela realidade. O advogado esperou a tempestade diminuir um pouco. Levantou a mão de novo. Há mais. Todos pararam. Há mais? Sim, ele disse calmamente. Sua avó previu que haveria contestações. Ela era uma mulher muito inteligente. Então ela tomou precauções adicionais. Ele pegou outro documento. 3 anos antes de falecer, a senhora Maria Helena passou por avaliação psiquiátrica completa. Aqui está o laudo. Capacidade mental plena. Consciência total de suas decisões. Impossível alegar insanidade ou manipulação. Além disso, ele continuou. Ela gravou um vídeo, um depoimento pessoal explicando cada decisão, endereçado especificamente para esta reunião, para este momento exato. Meu tio Roberto tentou outra abordagem. Mas somos família. Ela não pode simplesmente. O advogado o cortou. Ela pode e fez. Tudo está dentro da lei. O testamento é blindado juridicamente. Vocês podem contestar, claro, mas vão perder tempo e dinheiro. E mais importante, ele olhou ao redor da sala. Vão confirmar exatamente o que ela disse sobre vocês. Foi quando minha prima Juliana falou pela primeira vez. Ela tinha 28 anos. Não havia desde que éramos adolescentes. Mas isso não é justo, ela disse com voz trêmula. Somos todos família. Todos merecemos algo. O advogado a olhou com uma expressão que era quase pena. Ela deixou 5.000 reais para cada um dos outros netos, ele disse. Como lembrança. Um valor simbólico para que ninguém possa dizer que foi esquecido. Mas o resto vai para quem realmente esteve presente. 5.000 reais, de 30 milhões. Era um tapa na cara. Era minha avó dizendo que eles tinham valor, sim. Exatamente 5.000 reais de valor. O preço de todas as ausências somadas. E você? Me diga nos comentários. Você acha que minha avó foi justa? Se sua família te esqueceu durante anos, você dividiria uma herança com eles ou faria o mesmo que ela fez? Meu tio Fernando não aceitou. Claro que não. Homens como ele nunca aceitam quando perdem. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela quase tombou para trás. Isso não vai ficar assim, ele disse apontando o dedo para mim. Você manipulou ela. Você se aproveitou de uma velha sozinha. Você é um oportunista. As palavras saíam da boca dele como veneno. Outros começaram a concordar. Minha tia Clarice balançava a cabeça. Meu primo André murmurava algo sobre justiça. Todos precisavam de um vilão. E eu era conveniente. Eu não disse nada. Apenas olhei para ele. Olhei para todos eles. E pensei em todas as vezes que tinha ligado avisando que minha avó estava mal. Todas as vezes que pedi ajuda e recebi desculpas. Todas as vezes que ela perguntou por eles e eu não sabia o que responder. Eles tinham construído aquele momento. Cada ausência, cada ligação ignorada, cada promessa quebrada. E agora queriam me culpar por colher o que eles plantaram. O advogado bateu uma caneta na mesa. Senhores, por favor, posso mostrar o vídeo que a senhora Maria Helena gravou? Talvez isso esclareça algumas questões. Meu tio Fernando bufou. Vídeo. Ela provavelmente foi coagida. O advogado sorriu de leve. Assistam primeiro. Depois tirem suas conclusões. Ele ligou um laptop e projetou na parede branca do escritório. A imagem apareceu. Minha avó, sentada na sala de estar da casa dela. Aquela mesma sala onde passei tantos domingos. Ela usava o vestido azul que gostava. O cabelo estava penteado. Ela olhava diretamente para a câmera. A data no canto da tela mostrava 2 anos atrás. Ela ainda estava bem, lúcida,
forte. Sua voz preencheu a sala. Se vocês estão assistindo isso, significa que parti. E significa que estão questionando minhas decisões. Ela fez uma pausa. Pausas que eu conhecia bem. Ela sempre fazia isso quando queria que as pessoas realmente ouvissem. Então vou explicar. Não porque devo explicações, mas porque quero que entendam. Ela contou tudo. Cada ano de solidão. Cada Natal que passou sozinha enquanto todos estavam ocupados com suas próprias famílias. Cada aniversário esquecido. Cada vez que quebrou algo em casa e teve que chamar um desconhecido porque nenhum filho atendeu o telefone. Ela falava sem raiva, sem mágoa aparente, apenas expondo fatos, como uma auditora apresentando um relatório. Eu construí esse patrimônio sozinha, ela disse na tela. Trabalhei 60 anos, economizei cada centavo, investi com inteligência, nunca pedi dinheiro de ninguém, nunca precisei de caridade. Mas precisei de presença, precisei de amor, precisei de família. E aprendi que família não é sangue. Família é quem fica. Meu tio Roberto tinha lágrimas nos olhos agora. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de humilhação, de ser exposto, de ter suas falhas catalogadas e apresentadas como evidência. Minha tia Clarice olhava para as próprias mãos. Outros evitavam a tela completamente. Então minha avó falou diretamente sobre mim, meu neto. Ela disse meu nome. Ele apareceu, toda semana. Sem falta, mesmo quando estava cansado, mesmo quando tinha outros planos. Ele sentava comigo, conversava comigo, me ouvia repetir as mesmas histórias porque eu esquecia que já tinha contado. Ele me levava ao médico, fazia compras comigo, consertava coisas na casa. E mais importante, ela olhou diretamente para a câmera. Ele me tratou como um ser humano, não como uma obrigação, não como um fardo, como alguém que importa. A sala estava em silêncio. O tipo de silêncio que dói, que queima, que força você a confrontar verdades que passou anos evitando. Então, ela concluiu no vídeo: deixo tudo para ele, não por vingança, mas por justiça, porque ele ganhou, não com palavras, não com promessas, com ações, com presença, com lealdade. E se vocês estão com raiva agora, se estão se sentindo injustiçados, perguntem a vocês mesmos: onde estavam vocês? Quando foi a última vez que me visitaram sem ser Natal ou aniversário? Quando foi a última vez que ligaram só para saber como eu estava? A resposta para essas perguntas explica tudo. O vídeo terminou. A tela ficou preta. Ninguém falou por 1 minuto inteiro. Então meu tio Fernando se levantou, pegou o casaco, olhou para mim com um ódio que eu nunca tinha visto antes. Você vai se arrepender disso, ele disse, e saiu batendo a porta. Outros o seguiram, um por um. Alguns olhavam para mim. Alguns evitavam meu olhar completamente. Alguns murmuravam ameaças. Alguns apenas saíam em silêncio. Em 10 minutos, a sala estava vazia. Apenas eu e o advogado. Ele organizou os papéis calmamente. Ela sabia que seria assim, ele disse. Ela me contou exatamente como reagiriam. Ficou impressionada com a precisão dela. Eu também fiquei. Minha avó tinha jogado xadrez enquanto todos jogavam damas. Ela tinha visto 10 movimentos à frente. E tinha vencido do além-túmulo. Tem mais uma coisa, o advogado disse. Ela deixou uma carta. Só para você. Ele me entregou um envelope branco. Meu nome estava escrito na caligrafia trêmula dela. Leia em casa. Ele sugeriu. Com calma, eu guardei no bolso. Agradeci. E saí daquele escritório sabendo que minha vida tinha mudado para sempre, mas também sabendo que tinha pagado o preço. Tinha ganhado o direito. Se esta história está mexendo com você, se você entende que lealdade tem valor, deixe seu like. Algumas vitórias são silenciosas, mas são as mais poderosas. Levei 3 dias para abrir a carta. Ela ficou na mesa de cabeceira do meu apartamento. Um envelope branco simples com meu nome escrito naquela letra que eu conhecia desde criança. Toda vez que olhava para ela, sentia um aperto no peito. Era a última coisa que minha avó tinha me deixado. As últimas palavras dela.
E eu tinha medo. Medo de que fossem palavras de despedida. Medo de que tornassem tudo real demais. Medo de finalmente ter que aceitar que ela não estava mais aqui. Na terceira noite, abri. Sentei na cama. Rasguei o envelope com cuidado. Dentro havia 3 folhas escritas à mão. A letra estava tremida em alguns lugares. Ela devia ter escrito nos últimos meses. Comecei a ler. Meu querido neto. Se está lendo isso, significa que já passou pela reunião. Já viu as reações, já ouviu as acusações, já sentiu o peso de ser o único escolhido. Quero que saiba que não fiz isso para te dar um fardo. Fiz porque você merece, e porque preciso que entenda algumas coisas que nunca te contei. Ela começava explicando a história dela, coisas que eu nunca soube, como tinha começado a costurar aos 13 anos para ajudar os pais, como tinha se casado aos 18 com meu avô, como ele tinha morrido jovem, aos 42, deixando ela com 7 filhos e nenhum dinheiro. Como todos diziam que ela não ia conseguir, que devia se casar de novo, que precisava de um homem para cuidar dela. Mas eu não precisava, ela escrevia. Precisava de trabalho, de disciplina, de inteligência, então trabalhei, costurei de manhã, limpei casas à tarde, e à noite, quando as crianças dormiam, estudei. Li livros sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre como transformar centavos em reais. E aos poucos, muito devagar, comecei a construir. Ela contava como tinha comprado o primeiro imóvel, um apartamento pequeno em uma área perigosa que ninguém queria. Pagou metade do valor porque o vendedor estava desesperado. Reformou ela mesma. Alugou. Usou o dinheiro do aluguel para comprar outro, e outro, e outro, durante 40 anos, sem parar, sem contar para ninguém. Por que não contei para meus filhos? Porque precisava testar algo. Precisava saber quem se importava comigo e quem se importava com o que eu tinha. Então fingi. Fingi ser pobre. Fingi precisar de ajuda. Fingi ser uma velha inútil e insignificante. E observei. Observei quem ficou, quem foi embora, quem ligou, quem esqueceu. Foi o experimento mais doloroso da minha vida, mas foi necessário. Minha mão tremia enquanto lia. Ela tinha planejado tudo, desde o começo. Tinha testado os próprios filhos, os próprios netos. Tinha criado uma situação para revelar quem eram realmente. E a maioria tinha reprovado. Mas você, ela continuava. Você passou. Não porque sabia que havia dinheiro. Você não sabia. Ninguém sabia. Você passou porque se importou. Porque apareceu. Porque quando eu te ligava às 3 da manhã com medo porque ouvi um barulho, você vinha. Mesmo morando a 40 minutos de distância. Mesmo tendo que acordar cedo no dia seguinte, você vinha. Ela listava momentos. Momentos que eu tinha esquecido. Momentos pequenos que para mim eram apenas o normal. Aquela vez que levei ela para ver o mar porque ela disse que fazia 20 anos que não ia. Aquela vez que passei o Natal com ela em vez de ir para a festa que eu queria. Aquela vez que segurei ela no banheiro quando caiu e ficou com vergonha. Aquela vez que liguei só para ouvir a voz dela porque senti que algo estava errado. Cada momento, ela escrevia: Você provou que família não é obrigação, é escolha. E você me escolheu, todos os dias, sem esperar nada em troca. Então agora é minha vez de escolher você. Ela explicava o que queria que eu fizesse com o dinheiro. Não gastasse tudo. Não deixasse subir a cabeça. Investisse. Crescesse. Construísse algo maior. Ajudasse pessoas que realmente precisassem. Mas nunca, nunca mesmo, desse nada para quem não mereceu. Caridade tem seu lugar. Mas não com quem te usou, não com quem te esqueceu, não com quem só apareceu quando viu valor. E no final da carta, as últimas linhas que me quebraram completamente. Não sinta culpa, não sinta remorso. Você ganhou isso. Com anos de presença, com amor verdadeiro, com lealdade. O mundo vai dizer que você teve sorte. Não teve. Você trabalhou para isso, de uma forma que eles nunca entenderão.
Porque o trabalho mais difícil não é construir riqueza, é ser humano, é aparecer, é se importar quando ninguém está olhando. Você fez esse trabalho. Agora colha os frutos sem vergonha. Te amo mais do que palavras podem dizer. Mais do que dinheiro pode comprar. Você foi meu maior orgulho, minha maior alegria. E sei que vai fazer coisas incríveis, não por causa do dinheiro, mas por causa de quem você é. Viva bem, viva feliz. E quando tiver filhos, ensine a eles que presença vale mais que promessas, que lealdade vale mais que sangue, que amor se mostra com ações, sempre com ações. Com todo o meu amor eterno, sua avó. Chorei. Pela primeira vez desde que ela morreu. Chorei de verdade. Não era choro de tristeza. Era choro de alívio, de validação, de finalmente entender que tinha feito a coisa certa, que não tinha desperdiçado meus domingos, que cada visita, cada ligação, cada momento tinha importado. Para ela. E agora, para mim. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. Meu tio Fernando contratou um advogado. Tentou contestar o testamento alegando manipulação, coação, capacidade mental diminuída, tudo o que podia. O processo durou 6 meses. 6 meses de audiências, de depoimentos, de perícias. No final, o juiz arquivou tudo. O testamento era sólido, blindado. Minha avó tinha sido mais inteligente que todos eles juntos. O advogado dela tinha feito um trabalho perfeito. Não havia brecha, não havia erro, não havia nada que pudessem fazer além de aceitar. Mas aceitar não significava perdoar. Minha família se fragmentou completamente. Tios pararam de falar uns com os outros. Culpavam-se mutuamente por não terem sido mais presentes. Primos tomaram lados. Alguns me apoiavam em silêncio. Outros me bloquearam em todas as redes sociais. Churrascos de família? Acabaram. Natal? Cada um no seu canto. Minha avó tinha previsto isso também. Ela sabia que o dinheiro revelaria quem eram de verdade. E revelou. 3 meses depois do processo arquivado, minha tia Clarice me ligou. Foi estranho ver o nome dela na tela. Atendi com cautela. Ela chorou. Pediu desculpas. Disse que tinha sido egoísta, que tinha falhado com a mãe dela, que não queria dinheiro. Só queria que eu soubesse que se arrependia. Eu acreditei nela. Algumas pessoas realmente mudam quando perdem algo importante. Começamos a nos falar de novo, devagar, com cuidado. Mas começamos. Meu tio Fernando nunca mais falou comigo. Mudou de cidade 6 meses depois. Ouvi dizer que o casamento dele estava ruim, que estava com problemas financeiros. Parte de mim sentiu pena. Parte de mim lembrou de todas as vezes que ele tinha dinheiro para viajar, mas não tinha tempo para visitar a própria mãe. Não desejei mal a ele, mas também não o ajudei. Minha avó tinha me ensinado sobre limites. Quanto ao dinheiro, fiz o que ela pediu. Investi a maior parte. Conversei com especialistas, diversifiquei. Imóveis, ações, fundos. Fiz o patrimônio crescer. Mas também usei parte para coisas que ela teria amado. Doei para asilos, para casas de repouso, para lugares onde idosos eram esquecidos. Criei uma pequena fundação em nome dela. Nada grande, nada chamativo, mas algo que fizesse diferença. Comprei uma casa, não uma mansão, algo confortável, com um quarto extra que mantive exatamente como a sala dela era, com as mesmas cores, os mesmos móveis que consegui trazer, o sofá onde sentávamos, a mesinha onde ela costurava. É meu lugar de refúgio, onde vou quando preciso de clareza, onde sinto que ela ainda está comigo de alguma forma. Minha vida mudou. Claro que mudou. Parei de trabalhar no emprego que odiava. Voltei a estudar. Comecei um negócio próprio. Tive tempo. Tive liberdade. Tive escolhas que não tinha antes. Mas a mudança mais importante foi interna.
Aprendi que lealdade é a moeda mais valiosa que existe, que presença é poder, que as pessoas te mostram exatamente quem são quando acham que você não tem nada a oferecer, e que você deve acreditar nelas. Um ano depois da morte da minha avó, visitei o túmulo dela. Levei flores, as mesmas que ela gostava. Sentei na grama ao lado da lápide e falei com ela como sempre fiz. Contei sobre a fundação, sobre a casa, sobre como estava usando o dinheiro dela para construir algo que durasse, para ajudar pessoas, para fazer diferença. E agradeci. Agradeci por ter me ensinado o que realmente importa, por ter me mostrado que integridade tem preço e que esse preço vale a pena. Hoje, quando as pessoas me perguntam como consegui 30 milhões de reais, eu respondo a verdade. Não consegui. Ganhei, com 23 anos de domingos, com centenas de ligações, com incontáveis visitas ao hospital, com presença quando todos os outros estavam ausentes. Não foi sorte, foi trabalho. O tipo de trabalho que não aparece em currículo. O tipo de trabalho que se mede em momentos, em escolhas diárias, em estar lá quando ninguém mais está. Minha avó não me deu dinheiro, ela me deu uma lição sobre valor, sobre o que realmente importa, sobre como riqueza verdadeira não é o que você tem. É quem você é quando ninguém está olhando. É o que você faz quando não há nada a ganhar. É aparecer, é ficar, é se importar. E essa lição, essa vale mais que 30 milhões, vale mais que qualquer fortuna. Porque me transformou, me ensinou, me fez entender que no final, quando tudo acaba, quando a vida se resume a um envelope e uma reunião em um escritório velho, apenas uma coisa importa. Você esteve lá? Você se importou? Você foi leal? Eu fui. E essa é a única herança que realmente importa. Se você chegou até aqui, se esta história tocou você de alguma forma, deixe um comentário. Conte o que você teria feito no meu lugar. Compartilhe com alguém que precisa lembrar que presença tem valor, que lealdade se recompensa, que família não é sangue, é escolha. E se ainda não está inscrito, inscreva-se. Porque aqui a gente conta histórias de pessoas que entenderam que o jogo da vida não se joga sozinho. Se joga com presença, com lealdade, com amor verdadeiro. E às vezes, quando você joga certo, você ganha mais do que imaginou. Não só dinheiro, mas significado, propósito e a paz de saber que fez a coisa certa.